Olá, bem-vindo ao canal Revisão de Biologia. Hoje vamos mergulhar de cabeça em um dos temas mais clássicos e importantes da biologia, que é figurinha carimbada no Enem, as leis de Mendel. Vamos desvendar a primeira e a segunda lei, entender os conceitos-chave como genes, alelos, dominância e recessividade. E o mais importante, ver como a prova costuma cobrar isso de você. E antes de começarmos nossa jornada pelo mundo das ervilhas, lembre-se, sempre que possível, respondemos perguntas nos comentários. Então, se alguma dúvida pintar no meio da explicação, ou se você tiver algum exemplo legal ou uma história de estudo para compartilhar, manda ver nos comentários. Criar uma comunidade onde um ajuda o outro a entender a matéria é a melhor forma de todo mundo se dar bem. Vamos lá! Para falar de genética, a gente precisa falar do cara que começou tudo, Gregor Mendel. Pensa num monge austríaco, lá pelo século XIX, que no tempo livre, em vez de só rezar, resolveu cultivar ervilhas no jardim do mosteiro. E não era só por hobby, não. Mendel era um cientista nato e percebeu que podia usar essas plantinhas para entender como as características eram passadas de pais para filhos. Naquela época, a ideia geral era da herança por mistura, como se a gente misturasse tinta azul com amarela para dar verde. O filho seria sempre uma média dos pais. Mas Mendel, com seus experimentos meticulosos, provou que a história era bem diferente. Antes de entrarmos nas leis, precisamos alinhar nosso vocabulário. Entender esses termos é como aprender as regras de um jogo. Sem eles, a gente fica perdido. O primeiro conceito é o de gene. Pense no gene como uma receita num grande livro de receitas, que é o seu DNA. Essa receita contém a instrução para uma característica, como a cor dos olhos, o tipo de cabelo ou a cor da semente da ervilha. Cada característica tem sua própria receita ou gene. Agora, para cada receita, podem existir versões diferentes. Por exemplo, a receita cor dos olhos pode ter a versão olhos castanhos e a versão olhos azuis. Cada uma dessas versões de um mesmo gene é o que chamamos de alelo. Então, gene é instrução geral e alelo é a variação específica dessa instrução. Nós herdamos um alelo do nosso pai e um alelo da nossa mãe para cada característica. A combinação desses dois alelos que você tem para uma característica é o seu genótipo. É a sua constituição genética, o código que está lá dentro das suas células. Por exemplo, se usarmos a letra A para representar o alelo, seu genótipo para uma característica poderia ser azão-azão, azão-azinho ou azinho-azinho. É o par de letrinhas que a gente usa nos exercícios. E o que a gente vê por fora? A cor do seu olho, a textura do seu cabelo, a cor da ervilha, isso é o fenótipo. O fenótipo é a expressão do genótipo, é a característica que a gente consegue observar. É importante sacar que o fenótipo não depende só do genótipo, mas também da interação com o ambiente. Pense em dois gêmeos idênticos, com o mesmo genótipo. Se um pegar muito sol e o outro não, a cor da pele deles, que é um fenótipo, será diferente. O Enem adora essa pegadinha da interação genótipo-ambiente. Voltando aos alelos, temos mais dois conceitos cruciais: homozigoto e heterozigoto. Se os dois alelos que você recebeu para um gene são idênticos, por exemplo, azão-azão ou azinho-azinho, você é homozigoto para aquela característica. O pessoal das antigas chamava de puro. Agora, se os alelos são diferentes, como azão-azinho, você é heterozigoto, ou como diziam, híbrido. E por que usamos letra maiúscula e minúscula? Aí entram os conceitos de dominância e recessividade. O alelo dominante é aquele que, mesmo em dose única, já expressa sua característica. Ele é o chefe. Se você tiver o genótipo azão-azinho e o azão for dominante, o seu fenótipo será o determinado pelo azão. O alelo recessivo é mais tímido. Ele só consegue se expressar quando está em dose dupla, ou seja, no genótipo homozigoto recessivo, azinho-azinho. Se ele estiver junto com um dominante,
ele fica quieto, escondido. Com essa base, podemos finalmente falar da primeira lei de Mendel, também conhecida como Lei da Segregação dos Fatores, ou monohibridismo. O nome parece complicado, mas a ideia é surpreendentemente simples. Mendel disse que cada indivíduo possui um par de fatores, que hoje chamamos de alelos, para cada característica. Na hora de formar os gametas, que são as células reprodutivas como espermatozoides e óvulos, esses fatores se separam, se segregam. Assim, cada gameta carrega apenas um fator de cada par. Vamos ver o experimento clássico dele. Mendel pegou plantas de ervilha que produziam sementes amarelas e que eram puras para essa característica, ou seja, tinham o genótipo Vzão-Vzão. Ele cruzou essas plantas com outras que só produziam sementes verdes, também puras, com o genótipo Vzinho-Vzinho. Essa primeira geração ele chamou de geração parental, P. O que você acha que aconteceu? Todas, 100% das plantas filhas, que formaram a geração F1, produziram sementes amarelas. A cor verde parecia ter desaparecido. Isso aconteceu porque o alelo para a cor amarela, o Vzão, é dominante sobre o alelo para a cor verde, o Vzinho. Todas as plantas da geração F1 eram heterozigotas, com o genótipo Vzão-Vzinho. Como o Vzão é dominante, o fenótipo de todas elas era amarelo. O alelo Vzinho estava lá quietinho, mas não tinha sumido. E a grande sacada de Mendel foi o passo seguinte. Ele deixou essas plantas da geração F1 se autofecundarem. Ou seja, ele cruzou o Vzão-Vzinho com o Vzão-Vzinho. E o que ele encontrou na próxima geração, a F2? A cor verde reapareceu. E não foi de qualquer jeito. Ele contou milhares de sementes e percebeu uma proporção matemática muito clara. Para cada 3 sementes amarelas, aparecia uma semente verde. Uma proporção fenotípica de 3:1. Para visualizar isso, a gente usa uma ferramenta super útil chamada quadro de Punnett. Imagina um jogo da velha. Em cima, você coloca os possíveis gametas de um dos pais. No caso de uma planta Vzão-Vzinho, ela pode produzir gametas com o alelo Vzão ou com o alelo Vzinho. Do lado esquerdo, você coloca os gametas do outro pai, os mesmos, Vzão e Vzinho. Agora, é só cruzar as informações. Na primeira casinha, Vzão de cima com Vzão do lado. Dá Vzão-Vzão, que é uma planta amarela. Na segunda, Vzão de cima com Vzinho do lado, dá Vzão-Vzinho, também amarela. Na terceira, Vzinho de cima com Vzão do lado, dá Vzão-Vzinho, outra amarela. E na última casinha, Vzinho com Vzinho, dá Vzinho-Vzinho, que é a nossa querida ervilha verde. Viu só? Temos 3 amarelas para uma verde. A proporção bate certinho. A proporção genotípica é de um Vzão-Vzão para 2 Vzão-Vzinho. Para um Vzinho-Vzinho. No Enem, a primeira lei de Mendel costuma aparecer muito em questões com heredogramas, que são aquelas árvores genealógicas cheias de quadradinhos e bolinhas. O quadrado representa o homem, a bolinha representa a mulher. Quando a forma está pintada, significa que o indivíduo tem a característica que está sendo estudada. Uma linha horizontal ligando um quadrado e uma bolinha representa um casal. A dica de ouro para resolver heredograma é começar procurando por casais que são fenotipicamente iguais, mas que tiveram um filho com fenótipo diferente. Por exemplo, um casal com pigmentação de pele normal que tem um filho albino. O albinismo é uma característica recessiva. Se o filho é albino, o genótipo dele tem que ser azinho-azinho. Ele herdou um azinho do pai e um azinho da mãe. Como os pais não são albinos, eles precisam ter pelo menos um alelo dominante azão. Logo, o genótipo de ambos os pais só pode ser azão-azinho. Eles são heterozigotos. A partir daí, você consegue desvendar o resto da família. É um quebra-cabeça genético. Beleza, dominamos a primeira lei. Agora, vamos para a segunda lei de Mendel, também conhecida como Lei da Segregação Independente ou de Hibridismo. Se na primeira lei, Mendel olhava para uma característica de cada vez, aqui ele resolveu complicar um pouquinho e analisar 2 características ao mesmo tempo. Por exemplo, a cor da semente
que podia ser amarela ou verde, e a textura da semente, que podia ser lisa ou rugosa. A grande pergunta de Mendel era: será que o fato de uma semente ser amarela influencia na sua chance de ser lisa? Ou essas características são independentes, como se fossem sorteadas em loterias diferentes? E a resposta que ele encontrou foi a base da segunda lei. Os fatores para duas ou mais características se separam nos gametas de forma totalmente independente uns dos outros. Pensa assim: é como se você estivesse escolhendo sua roupa. A escolha da sua camisa não interfere na escolha da sua calça. Você pode usar uma camisa amarela com uma calça lisa ou uma camisa amarela com uma calça rugosa. As combinações são independentes. A mesma coisa acontece com os alelos de genes que estão em cromossomos diferentes. Para testar isso, Mendel fez outro experimento genial. Ele começou com plantas puras para as duas características. Uma que só produzia sementes amarelas e lisas, com o genótipo Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. E outra que só produzia sementes verdes e rugosas, com o genótipo Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Ele cruzou as duas. O resultado na geração F1, 100% das plantas produziram sementes amarelas e lisas. Isso porque todas elas eram duplo heterozigotas, com o genótipo Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Como amarelo, Vzão, é dominante sobre verde, Vzinho, e liso, Rzão, é dominante sobre rugoso, Rzinho. Apenas as características dominantes apareceram. Até aqui nada de muito novo. O pulo do gato, de novo, foi a autofecundação da geração F1. Ele cruzou Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho com ela mesma. E aqui a coisa fica mais complexa. O indivíduo com esse genótipo pode formar 4 tipos diferentes de gametas. A combinação de alelos para a cor é independente da combinação para a textura. Então, os gametas possíveis são Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. Se a gente montar um quadro de Punnett para esse cruzamento, ele não será mais um joguinho da velha de 3x3. Ele será um tabuleiro gigante de 4x4, com 16 combinações possíveis. Calma, eu sei que essa parte parece um bicho de 7 cabeças, mas você não precisa decorar o quadro inteiro. O que você precisa saber é o resultado final, a proporção fenotípica que Mendel encontrou. Ao contar as milhares de sementes da geração F2, ele encontrou uma proporção mágica: 9:3:3:1. O que isso significa? De cada 16 sementes, em média, 9 eram amarelas e lisas, ou seja, com as duas características dominantes. 3 eram amarelas e rugosas, com uma característica dominante e uma recessiva. Outras 3 eram verdes e lisas, com a outra combinação de dominante e recessivo. E, finalmente, apenas uma era verde e rugosa, com as duas características recessivas. Essa proporção de 9:3:3:1 é a assinatura da segunda lei de Mendel. Quando você vir esses números no exercício do Enem, pode apostar que se trata de um caso de hibridismo com segregação independente. Ela prova que os alelos para cor e para textura se distribuíram nos gametas de forma totalmente aleatória e independente. Agora, a dica de mestre para o Enem. A prova raramente vai pedir para você montar o quadro de 16 posições. Isso levaria muito tempo. O que eles costumam fazer é te dar um cruzamento de hibridismo e perguntar a probabilidade de nascer um descendente com um genótipo ou fenótipo específico. A maneira mais fácil de resolver isso é tratar como 2 problemas separados da primeira lei de Mendel e depois multiplicar os resultados. Vamos a um exemplo prático. Imagina o cruzamento Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, com Vzão, Vzinho, Rzinho. E a pergunta é: qual a probabilidade de nascer um descendente com sementes verdes e rugosas? Ou seja, com o fenótipo Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Em vez de se desesperar com o quadro gigante, vamos por partes. Primeiro, olhamos só para a cor.
cruzamento de vezão-vezinho com vezão-vezinho. Qual a probabilidade de nascer vezinho-vezinho? Já vimos isso na primeira lei. É de 1/4, ou 25%. Agora, olhamos só para a textura. Cruzamento de Rzão-Rzinho com Rzinho-Rzinho. Qual a probabilidade de nascer Rzinho-Rzinho? Se você montar o pequeno quadro de Punnett para isso, verá que a probabilidade é de 1/2, ou 50%. Como a segregação é independente, para saber a probabilidade das duas coisas acontecerem ao mesmo tempo, basta multiplicar as probabilidades individuais. Então, a probabilidade de nascer verde e rugoso é de 1/4 vezes 1/2, que é igual a 1/8. Pronto! Muito mais rápido e seguro do que desenhar 16 quadradinhos no meio da prova. Essa técnica salva vidas, ou melhor, salva pontos preciosos. Então, resumi a diferença fundamental. A primeira lei de Mendel trata da segregação dos alelos de um único gene. A segunda lei trata da segregação independente dos alelos de genes diferentes, localizados em cromossomos diferentes. A primeira lei resulta na proporção de 3:1, enquanto a segunda resulta na clássica proporção de 9:3 para 3:1, no cruzamento de duplo heterozigotos. É claro que a genética é muito mais complexa do que isso. Depois de Mendel, descobrimos casos que não seguem exatamente essas regras, como a codominância, a dominância incompleta, a herança ligada ao sexo e a interação gênica. Mas as leis de Mendel são a base, o alicerce de toda a genética clássica. E para o Enem, dominar esses conceitos, saber aplicar o quadro de Punnett e, principalmente, entender a lógica por trás dos heredogramas e dos cálculos de probabilidade já te coloca muito à frente. A chave é praticar, fazer muitos exercícios para que essa lógica se torne automática para você.